Você já ouviu falar em zonas de treinamento? Quer saber o que é esse negócio de Z1, Z2, Z3 e por aí vai? Qual a lógica por trás das zonas de treinamento? É esse assunto que vamos descomplicar hoje. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui no canal Fala Lobo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que confunde muitos corredores, as famosas zonas de treinamento na corrida de rua. Você vai entender de onde vêm as zonas de treinamento e por que alguns treinadores usam 3 zonas, outros usam 5 zonas e outros ainda usam 7 zonas de treinamento. Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar também como essas zonas se relacionam com as provas de corrida de rua e como isso pode transformar a forma como você treina. Vamos lá, pessoal, indo direto ao ponto sobre as chamadas zonas de intensidade, tá? Apesar de existirem planilhas com 5, 6 ou 7 zonas, fisiologicamente o nosso corpo trabalha dentro de apenas 3 domínios de intensidade. 3 domínios de intensidade: o domínio moderado, domínio pesado e domínio severo, tá? É isso, a fisiologia é simples. Explicando cada um desses para vocês, o domínio moderado seria abaixo do primeiro limiar, onde o lactato fica estável e não acumula, que é uma intensidade leve, onde você respira bem, consegue conversar e a frequência cardíaca sobe pouco, digamos assim. Temos também aí o segundo, que é o domínio pesado, que fica entre o primeiro limiar e o segundo limiar, que é onde o lactato começa a acumular, mas ainda fica estável em determinadas intensidades, você ainda consegue sustentar essa intensidade por muito tempo, tá? E o domínio severo, que é o último, que é acima do segundo limiar, que é o que chama de zona vermelha, e é quando o lactato acumula e não fica estável. Você tende a sentir a fadiga mais rápido, você já respira mais forte, não consegue conversar e o tempo até a exaustão é curto. Então, fisiologicamente, nós temos esses 3 domínios de intensidade. Repetindo, domínio moderado, domínio pesado e domínio severo. Então, você deve estar se perguntando por que usamos 5 ou 7 zonas se são 3 domínios no nosso corpo. Então, galera, simplesmente por motivos de didática, pessoal. É isso mesmo. Porque imagina, se eu te entrego uma planilha com 3 zonas de intensidade, fica difícil controlar, por exemplo, a intensidade de um intervalado, ritmo de prova, ritmo de longo, estímulo de limiar, de velocidade, estímulos de velocidade, curta duração. Até um treino regenerativo fica difícil de controlar só com 3 intensidades. Então a intensidade ficam muito amplas se eu dividir só em 3 zonas. Tipo, a pessoa correr entre o pace de 6,30 e 5,20 é ruim. Então, por isso, a gente organiza em até 7 zonas distribuídas mais ou menos assim. O Z1 seria um regenerativo visando recuperação. O Z2 é um endurance, onde a gente busca melhora da resistência aeróbia. Um Z3, um moderado, que é a zona que a gente compete em provas de meia distância. Um Z4 seria o limiar, tá? O mais importante, inclusive, para definir as zonas de treinamento. O Z5 seria um VO2 máximo, né? A nossa capacidade aeróbica. Então, se eu quero estimular o VO2 máximo, eu faço estímulos em Z5. Z6 seria acima do VO2 máximo, estímulos de velocidade. E Z7, estímulos de potência neuromuscular, os famosos all-out. Então, resumindo, fisiologicamente nós temos 3 domínios e na planilha temos 7 zonas de treinamento para ficar mais didático para o atleta, para a comunicação treinador-atleta ficar melhor. E aí, como relacionar as zonas de treinamento com as provas de corrida, você deve estar se perguntando. Na verdade, pessoal, o que a gente analisa é o tempo que a pessoa vai ficar na prova, porque imagina, uma pessoa que corre 5 km em 35 minutos, vai correr em uma zona diferente de quem corre os mesmos 5 km em 14 minutos, concordam? A distância é a mesma, mas o tempo de exposição ao esforço é diferente. Então, passando por cada distância, uma prova de 5K, predominantemente você faria num domínio moderado e severo, dependendo de quem estiver fazendo a prova, tá? Onde o foco seria um Z4 e Z5, tá? Atletas mais lentos ficariam mais tempo em Z4 e atletas mais rápidos ficariam um pouco em Z4 e a maior parte do tempo em Z5. Por isso, a prova de 5K tende a ser muito mais sofrida, digamos assim, porque você fica um tempo ali correndo na zona vermelha. Então, aqui você tem muitos treinos de VO2 máximos, tiros curtos,
curtos e treinos de limiar. Prova de 10K já é um pouco diferente, é uma mistura do domínio pesado com o domínio severo, porém com a predominância do domínio pesado na zona ali entre limiares, entre o limiar 1 e o limiar 2. Aqui a gente já tem um foco em Z3 e Z4, com toques de Z5 para atletas mais rápidos, tá? Principalmente no final da prova. A prova de 10K depende muito do limiar 2, então tem que fazer treinos de tiros mais longos, como tiro de 1 km, 1,5 km e 2 km. Meia maratona, aqui já tem uma predominância do domínio pesado, onde o atleta corre em Z3 e Z4, tá? E a mesma coisa, atletas mais lentos tendem a correr mais em Z3, talvez até em Z2 se correr acima de 2 horas, e os mais rápidos correm em Z3 com toques ali em Z4, digamos assim. E aqui, galera, quanto mais longa a distância, a economia de movimento se torna mais importante. Quanto mais longa a prova, mais importante é você ter uma boa mecânica e ter um peso compatível com o seu biotipo para economizar mais energia durante a prova. Agora, a maratona, galera, a predominância é do domínio leve e pesado, onde o foco seria Z2 e Z3. E lembrando que quanto mais alto for o seu limiar, o seu Z4, mais rápido você corre a Z2 da maratona. Quanto mais alto o seu limiar 2, mais resistente você fica. Isso é importante de lembrar. Deu para entender, galera? E agora, como usar isso nos seus treinos? Vamos lá. A divisão por zonas ajuda você a saber se está treinando no ritmo certo, a equilibrar a intensidade e volume, controlar a recuperação, evitar a fadiga excessiva e direcionar treinos específicos para cada prova. As zonas vão fazer você controlar a carga e estimular as intensidades que você vai usar na sua prova. Resumindo então, pessoal, apesar de existirem 5 ou 7 zonas na planilha, fisiologicamente só existem 3 domínios de intensidade. Nós dividimos em 5 ou 7 justamente para deixar tudo mais claro e específico, até aplicável para o atleta. E essas zonas se conectam diretamente com cada tipo de prova da corrida, dos 5K até a maratona. Quando você entende onde cada zona entra, você treina mais consciente, evolui com mais eficiência e evita treinar forte demais sem necessidade. Agora me conta aqui nos comentários, você já sabia que só existem 3 domínios fisiológicos? Em que zona você treina mais no seu dia a dia? Me diz aí. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e se quiser uma assessoria que monte seus treinos de forma direcionada, considere treinar com a Lobo. O link para falar com a nossa equipe está aqui na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos, bons treinos e bora evoluir. Valeu!